a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos um dia sem culto e faz falta, né? Incrível. Um dia só. Parece que fica um vazio, né? Embora nós louvamos o Senhor, foi uma bênção, mas um dia sem o culto parece que fica vazio. Amém, amados? Amém. Quero que você abra a palavra comigo em Amós. Tem na Bíblia Amós, no capítulo 3. Amós é lá nos profetas menores, depois de Daniel, Amós, depois de Oséias. Amós, no capítulo 4. Amós, no capítulo 4, no verso 13. Amém? Amós, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra: porque é Ele que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Amém? Glória a Deus. Interessante essa palavra, que ela diz assim: é Ele que forma os montes e cria o vento, né? Deus formou, criou tudo. E nós vemos em Gênesis, no capítulo 1 e 2, que Ele é o Deus da criação, né? Ele criou e formou tudo. Deus criou o céu, criou a terra, a luz, criou o dia, a noite, os animais, criou os mares, né? Criou os peixes, criou o homem, criou a mulher. E interessante que não fala que Deus criou o vento. Lá em Gênesis não fala que Deus criou o vento. Mas aqui nós vimos na palavra que Deus cria o vento. Ele forma o vento, né? Ele é o Deus que forma os montes e cria o vento. Amém? Ele cria o vento no momento especial. Ele forma o vento, ele cria o vento no momento e de acordo com a sua necessidade, né? Ele é poderoso para criar, presta atenção, para criar um vento agora, para suprir a sua necessidade agora, para resolver o seu problema agora. Amém? Para resolver aquilo, a situação que você está passando neste momento, Ele cria o vento. Amém? Repete-se comigo: Senhor, cria um vento a meu favor. Mais uma vez: cria, Senhor, um vento a meu favor. Amém? Abre comigo em Gênesis, no capítulo 8. Gênesis, no capítulo 8, no verso 1. Gênesis 8, versículo 1. Amém? Diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, de toda a reis que com ele estava
na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu deteve-se. Amém? Olha que interessante. Deus lembrou de Noé. Noé já estava há vários dias vagando, por aquela multidão imensa de águas. E Deus lembrou de Noé. Ele falou: puxa vida, lá tem uma família que está em dificuldade, está à deriva, está ali dentro da arca, e eu preciso mandar um vento a favor dessa família que está lá dentro. Olha que interessante. Lembrou-se Deus de Noé, e Deus fez passar um vento que aquietou as águas. Amém? Amados, no momento certo, Deus vai enviar, Deus vai criar um vento a seu favor, para aquela dificuldade que você está passando naquele momento. Na situação que você está passando, Deus vai criar um vento para te livrar. Amém? A palavra diz que Deus fez passar um vento sobre a terra a favor daquela família. Amém? E no verso 2 diz o quê? Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu deteve-se. Ou seja, Deus vai criar, vai enviar um vento que vai livrá-lo da dificuldade momentânea. Amém? Naquele momento, o que mais Noé precisava era que parasse de chover. Ele já tinha acontecido o dilúvio, então ele falou: agora eu preciso que a chuva pare, para que eu ancore com segurança. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. Glória a Deus. Êxodo, no capítulo 10, no verso 19. Êxodo 10, verso 19. Amém? Êxodo 10. Vamos ler o 16. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoes o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Amém? Ô Senhor. Amados, o que é gafanhoto? Gafanhoto é praga, não é? Gafanhoto não é praga? Quem já viu gafanhoto numa lavoura aí, só pela misericórdia, só por Deus. Gafanhoto é praga. E quando o Faraó viu a praga sobre o Egito, ele falou: e agora? A praga está consumindo tudo que tem. Não está ficando mais nada. Os gafanhotos estão devorando tudo. Essa praga sobre o Egito está consumindo tudo que tem pela frente, O que ele faz?
Ele fala, Senhor, eu errei, eu pequei contra o Senhor. E ele fala para Moisés, ora, clama a Deus, para que Deus tire essa praga, porque senão vai consumir tudo, né? Amados, peça ao Senhor, Senhor, livra-me do mal. Senhor, manda um vento. A palavra fala que Deus mandou um vento fortíssimo, e que levou a praga embora, levou o gafanhoto longe, lá para o Mar Vermelho. Amado, que toda praga, que todo mal, que o Senhor venha com um vento fortíssimo e leve para longe, em nome de Jesus. Amém? Você vê o livramento do Senhor através do vento. O vento, veio um vento mandado por Deus que levou os gafanhotos para longe. Amém? Amém. Abre comigo em Êxodo, capítulo 14, um pouquinho para frente. Êxodo 14, no verso 21. Amém? Êxodo 14, verso 21 diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? O Senhor fez um vento oriental, um forte vento oriental, toda aquela noite. Foi Moisés que abriu o mar? Não foi. Foi um ventinho qualquer? Também não foi. Foi uma brisa suave? Também não. Foi um vento passageiro? Não foi um vento passageiro. A palavra diz que um vento forte toda aquela noite. Um vento criado por Deus com força suficiente para separar as águas. Para quê? Para livrar o povo. Um vento especial. Amém? Amém. Um vento para o livramento. Então Deus, Ele tem um vento especial para cada ocasião, para cada situação das nossas vidas. Ele cria o vento. Amém? Amém. Glória a Deus. Números 11, 31. Números 11, verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de outro dia da outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Amém? O povo estava no deserto, queria comer carne, desejava comer carne, falava assim: nós queremos carne, né? Nós estamos cansados de comer o maná, nós queremos carne. E aí Moisés falou assim: Senhor, como que eu vou alimentar esse povo com carne? Aonde eu vou arrumar carne para dar para esse povo? 600 mil homens, fora mulheres, crianças e idosos.
Quase 1 milhão de pessoas caminhando no deserto. O Senhor, onde que eu vou arrumar carne para tanta gente? Como? Né? De onde eu vou tirar? De onde? Como é que pode? Numa situação dessa. Aí no verso 31 fala o quê? Soprou um vento do Senhor e trouxe codorna do mar. Amados, Deus de provisão. Deus de provisão. Né? Codorna não dá no mar. Tem codorna no mar? A palavra fala que trouxe do mar. Na praia tem codorna? Tem codorna no deserto? Deus fez criar da areia surgir codorna? Trouxe debaixo da terra, não é tatu. A codorna não é tatu para estar debaixo da terra. Da onde vem essas codornas, mano? Se no mar não tem, se na praia não tem codorna, se no deserto não tem codorna, codorna é de campo, né? Da onde surgiu essa codorna, irmãos? Se não é provisão de Deus, a palavra diz que soprou um vento de Deus e trouxe as codornas. Amados, Deus é Deus de providência, não importa de onde venha, Ele supre a sua necessidade, Ele providencia para você aquilo que você necessita hoje. Ele cria o vento hoje, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que a gente precisa, de acordo com o desejo do nosso coração. Ele é Deus que cria o vento, não importa de onde venha. Amém? E ainda a palavra diz que as codornas voavam abaixa, assim, a 2 côvados, a mais ou menos essa altura. Para quê? Para que o povo pudesse pegá-las. Ou seja, Deus providencia e te dá condição para que você alcance a providência. Já pensou se essas codornas voassem a 10, 15 metros de altura? Como é que o povo ia pegar? Aí ia falar assim: pô, Senhor, o Senhor mandou providência, mas está alto demais, eu não alcanço. E não tem espingarda para matar? Não tem como pegar. A providência está passando a 10 metros de altura. Mas a palavra diz que além da providência estava ao alcance do povo. Amém? Deus te dá uma providência que seja do seu alcance, uma bênção completa. Amém? Deus cria o vento, Ele supre a sua necessidade. Deus cria o vento para trazer o sustento. Deus cria o vento para livrar das dificuldades. Esse é o Deus que cria o vento. Amém? Amém. Glória a Deus. Ezequiel 37, no verso 9. Ezequiel 37, no verso 9. É Ele. E Ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Amém? Vem dos 4 ventos e sopra sobre os mortos para que vivam. O vento de Deus traz vida. Amém? Traz vida àquilo que está morto, aquela situação, aquele projeto, aquele sonho que, embora pareça estar morto, Deus vai mandar um vento impetuoso, que você não sabe de onde vem o vento. Fala assim: oh, mas nem tinha vento, como é que passou esse vento? Ele cria o vento para que seu projeto,
para que aquela situação ganhe vida. Amém? Parece que estava morto, mas Ele é o Deus que traz o vento, que traz a vida. Amém? Glória a Deus. Gênesis 2, no verso 7, diz que o Senhor soprou sobre as narinas do homem, para que ele se tornasse em alma vivente. Soprou. O vento de Deus soprou sobre as narinas do homem, para que ele se tornasse em alma vivente. Um Deus que traz a vida. Amém? Mateus, no capítulo 8, no verso 27, fala assim: que homem é este que controla o vento? Que homem é este que tem poder, que até o vento o obedece? Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Quem é esse homem que domina o vento, que tem controle sobre o vento, que o vento obedece ele? Se ele falar assim: sopra o vento, e leva a bênção para aquela família, ele sopra. Se é aquela dificuldade, ele fala: vento, para, e tira a dificuldade. Se é uma situação, fala assim: vento, passa lá e leva aquela situação negativa embora. Ele é o Deus do vento. Amém? Glória a Deus. Repete assim comigo: Senhor, manda um vento com sustento sobre a minha vida financeira, um vento de paz, um vento que leve todo mal, toda praga, todo livramento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? O Senhor vai criar um vento a nosso favor, porque Ele é o Deus do vento. Amém? Ele vai criar um vento. Sabe, aquela situação que você está passando, você fala: não tem jeito. Ele vai criar um vento e vai trazer a solução. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.